O envelope branco estava sobre a mesa da cozinha havia 3 dias. Ninguém tinha coragem de abrir. Dentro dele, um resultado de DNA que podia confirmar ou destruir 30 anos de certezas. Quando Mário finalmente rasgou o lacre, suas mãos tremiam tanto que a filha precisou segurar o papel para ele. E então veio o pior tipo de verdade, aquela que ninguém quer ouvir, mas que no fundo todo mundo já sabia. Essa história não é sobre duvidar de alguém. É sobre o peso de carregar uma suspeita durante décadas e, finalmente, ter coragem de enfrentar a resposta. E me conta aqui nos comentários. Se você desconfiasse que não é filho biológico de quem te criou, você faria o teste de DNA ou preferiria nunca saber? Escreve também de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essas histórias de coragem e verdade estão chegando. Antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai te fazer repensar o que significa ser pai e o que significa ser filho. Prepare-se para conhecer a história de Mário Santana, um homem que passou a vida inteira sentindo que algo não se encaixava e que descobriu aos 60 e poucos anos que desconfiar não era paranoia, era instinto. Mário Santana sempre foi o tipo de homem que fazia tudo do mesmo jeito. Acordava às 6 da manhã, tomava café preto sem açúcar, lia o jornal da primeira à última página. Aos sábados, lavava o carro mesmo quando não estava sujo. A filha, Letícia, zoava ele dizendo que parecia um robô programado. Ele sorria. Gostava da previsibilidade. Gostava de saber que no final do dia tudo estaria onde deveria estar. Mas a vida tem um jeito cruel de bagunçar certezas. Tudo começou num almoço de domingo em abril. A família toda reunida na casa da irmã mais velha de Mário, Ivone. Tinha churrasco, cerveja gelada, sobrinhos correndo pelo quintal. Era um dia normal, até que a esposa dele, Simone, fez um comentário inocente. Engraçado como a Letícia não puxou nada de você, Mário. Ela é igualzinha a mim. Ivone deu uma risada curta e disse: Pois é, você também não puxou nada do papai. Nem a cara, nem o jeito. Sempre achei estranho. Mário sentiu o estômago apertar. Não era a primeira vez que alguém dizia aquilo. Na infância, os vizinhos comentavam. Na adolescência, os amigos da escola brincavam. Ele sempre ignorou. Mas naquele domingo, alguma coisa dentro dele decidiu que não dava mais para fingir que não ouvia. Simone percebeu a mudança no rosto do marido. Amor, tá tudo bem? Ele assentiu, mas não era verdade. Naquela noite, Mário não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando memórias. O pai, Geraldo Santana, tinha sido um homem sério, trabalhador, mas distante. Nunca abraçava, nunca dizia que amava. Mário sempre achou que era só o jeito dele. Mas agora, aos 63 anos, começou a se perguntar se aquela distância não tinha outro motivo. Na segunda-feira de manhã ele ligou para Ivone. Você falou sério ontem? Que eu não puxo nada do papai? A irmã hesitou. Mário, eu não quis dizer nada demais. Foi só um comentário. Mas você pensa nisso? Alguns segundos se arrastaram antes que ela conseguisse falar de novo. Às vezes sim, mas o papai te criou, Mário. Isso não muda. Ele desligou o telefone com o coração acelerado. A frase dela ecoou na cabeça. O papai te criou. Como se criar fosse diferente de ser pai de verdade. Mário passou os dias seguintes tentando se convencer de que estava sendo ridículo, que era coisa da idade, que não fazia sentido mexer nisso agora. Mas a dúvida era como uma ferida que não fechava. Ele olhava para as fotos antigas e não se reconhecia. Geraldo tinha olhos claros, cabelo liso, nariz fino. Mário tinha olhos escuros, cabelo crespo, nariz largo. Podia ser genética, claro, mas podia não ser. Foi Letícia quem sugeriu o teste. Ela tinha 28 anos, era formada em biologia, trabalhava num laboratório. Num sábado à tarde, enquanto tomavam café juntos, Mário desabafou. Filha, eu acho que não sou filho do meu pai. Letícia não riu. Não achou absurdo. Ela segurou a mão dele e disse: Então faz o teste, pai. Melhor saber do que viver se perguntando. Mas e se for verdade? E se eu descobrir que minha vida inteira foi uma mentira? Aí você vai lidar com isso. Do jeito que sempre lidou com tudo, de cabeça erguida. Mário olhou para a filha e sentiu um aperto no peito. Ela tinha razão. Viver na dúvida era pior do que qualquer resposta. No dia seguinte,
Ele foi até o laboratório onde Letícia trabalhava. Ela mesma coletou o material. Explicou que precisariam de uma amostra de alguém da família paterna para comparar. Ivone se ofereceu. Disse que também queria saber a verdade. O resultado levaria 10 dias. Mário voltou para casa com a sensação de que tinha dado um passo sem volta. Simone percebeu que ele estava diferente, mas não perguntou nada. Só segurou a mão dele no sofá enquanto assistiam televisão. "Eu tô com você, tá?" Ele assentiu, mas a voz não saiu. Passaram-se os 10 dias mais longos da vida dele. Mário continuava acordando às 6, tomando café preto, lendo o jornal. Mas agora tudo parecia falso, como se ele estivesse interpretando o papel de si mesmo. No 10º dia, Letícia ligou. "Pai, o resultado chegou. Você quer que eu abra?" "Não. Eu vou até aí." Ele desligou e ficou parado na sala por alguns minutos. Simone apareceu na porta. "É hoje?" "É." Ela vestiu a bolsa e disse, "Então vamos." O envelope estava sobre a mesa do laboratório quando eles chegaram. Branco, lacrado, comum, mas pesava como se tivesse tijolos dentro. Letícia estava ao lado da mãe. Ivone também tinha ido. As 3 mulheres olhavam para Mário com a mesma expressão. Medo e esperança misturados. Ele pegou o envelope, respirou fundo e abriu. A primeira coisa que viu foi uma tabela cheia de números. Não entendia nada daquilo. Então, desceu os olhos até a conclusão. Probabilidade de paternidade biológica, 0%. A sala ficou pequena. O ar sumiu. Mário sentiu as pernas fraquejarem. Letícia segurou o braço dele. "Pai!" Ele tentou dizer algo, mas a voz simplesmente não veio. Ivone pegou o papel da mão dele e leu em voz alta, como se precisasse confirmar que era real. Quando terminou, ela sentou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Simone abraçou o marido. Ele deixou, mas não chorou. Ainda não. Porque naquele momento, Mário Santana não estava triste. Estava aliviado. Durante 63 anos, ele tinha carregado a sensação de que algo estava errado. E agora, finalmente, sabia que não era impressão. Era verdade. Mas o alívio durou pouco, porque logo em seguida veio a pergunta que mudaria tudo. Se Geraldo Santana não era seu pai, então quem era? Mário passou a noite inteira acordado. Simone dormia ao lado dele, mas ele sabia que ela também não estava descansando de verdade. A respiração estava irregular. De vez em quando ela mexia a mão como se procurasse a dele. Na manhã seguinte, ele ligou para Ivone. "A gente precisa conversar com a mamãe." A mãe deles, Norma Santana, tinha 87 anos. Morava sozinha numa casa pequena, no bairro onde Mário tinha crescido. Ela ainda cozinhava, ainda cuidava do jardim, ainda assistia novela todo dia às 6 da tarde. A mente estava inteira, e era exatamente por isso que Mário tinha medo de perguntar. Ivone concordou em ir junto. Eles chegaram na casa de Norma por volta das 3 da tarde. Ela estava na cozinha fazendo bolo de fubá, o favorito de Mário. Quando viu os 2 filhos entrando juntos, sem avisar, franziu a testa. "Aconteceu alguma coisa?" Mário sentou à mesa. Ivone ficou de pé, encostada na pia, como se precisasse de uma rota de fuga. "Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que a senhora seja honesta comigo." Norma limpou as mãos no avental e sentou na cadeira em frente ao filho. "Pergunta." Ele respirou fundo. "Geraldo Santana era meu pai biológico?" O rosto de Norma não mudou, mas os olhos, sim. Eles ficaram molhados num instante. Ela não respondeu, só baixou a cabeça. E naquele gesto, Mário entendeu tudo. Ivone cobriu a boca com a mão. Mário sentiu o chão desaparecer de novo, mesmo já sabendo a resposta. "Mãe, quem é meu pai?" Norma demorou para falar. Quando finalmente abriu a boca, a voz saiu fraca, cansada. "Geraldo sabia desde o começo." Mário piscou, confuso. "Como assim ele sabia?" "Porque eu contei para ele, antes de você nascer." Ivone se aproximou devagar e sentou ao lado da mãe. "Mãe, o que aconteceu?" Norma suspirou fundo. Parecia que ia contar uma história que estava presa na garganta havia décadas. "Eu e Geraldo nos casamos no início de 60. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto, mas era frio. Não demonstrava nada. Eu era nova, tinha 21 anos e me sentia muito sozinha.
Ela parou como se estivesse reunindo coragem para continuar. Tinha um homem que trabalhava na mesma rua onde eu morava. Ele passava todo dia, sempre cumprimentava, sempre sorria. Era gentil. E eu comecei a esperar por ele. Mário sentiu o estômago revirar. Vocês tiveram um caso? Norma balançou a cabeça envergonhada. Foi só uma vez. Uma única vez. Eu me arrependi no mesmo instante. Mas já era tarde. E aí você descobriu que estava grávida. Sim. E não sabia se era filho de Geraldo ou do outro. Ivone segurou a mão da mãe. E o que você fez? Contei para o Geraldo. Achei que ele ia me mandar embora, que ia me deixar. Mas ele não fez isso. Mário estava tremendo. Ele aceitou? Ele disse que ia criar a criança como se fosse dele, mas com uma condição, que eu nunca mais falasse naquilo, que a gente ia fingir que nada tinha acontecido. E você aceitou. Eu não tinha escolha, Mário. Era 62. Mulher separada, grávida, sem dinheiro. Eu não tinha para onde ir. Mário levantou da cadeira e caminhou até a janela. Olhou para o quintal onde tinha brincado quando criança. O balanço ainda estava lá, enferrujado, mas inteiro. Ele nunca me amou, né? Norma começou a chorar. Ele tentou. Eu juro que ele tentou. Mas ele olhava para você e via o erro que eu tinha cometido. Ivone estava chorando também. Mário continuou olhando para fora, tentando processar. Alguns minutos se arrastaram antes que ele conseguisse falar de novo. E o meu pai biológico? Quem é ele? Norma limpou as lágrimas com a ponta do avental. O nome dele era Gilson. Gilson Almeida. Era. Ele morreu há uns 20 anos. Ataque cardíaco. Mário sentiu algo se partir dentro dele. Nem tinha conhecido o homem, mas perdê-lo de novo, agora, doeu de um jeito que não esperava. Ele sabia de mim? Não, eu nunca contei. Achei que seria melhor assim. Mário voltou para a mesa e sentou pesadamente. Então o homem que me criou sabia que eu não era filho dele. E o homem que era meu pai biológico nunca soube que eu existia. Norma não conseguiu responder. Só chorou. Ivone abraçou a mãe. Mário ficou ali, olhando para as próprias mãos, tentando entender como 63 anos de vida podiam desmoronar em 10 minutos. Quando saíram da casa de Norma, o sol já estava se pondo. Ivone abraçou o irmão antes de entrar no carro. A gente vai descobrir mais sobre ele, Mário. Sobre o Gilson. Você merece saber quem ele era. Mário assentiu, mas não tinha certeza se queria. Naquela noite, ele e Simone foram até uma lanchonete perto de casa. Pediram hambúrguer e batata frita. Comida de adolescente. Mário nem tocou no prato, só ficou olhando pela janela, vendo os carros passarem. Simone pegou uma batata do prato dele e comeu. Você tá com cara de quem tá pensando demais. Ele sorriu fraco. Eu passei a vida inteira achando que tinha alguma coisa errada comigo. Que eu não era bom o suficiente para o meu pai me amar. E agora você sabe que não era sobre você. Mas isso não melhora nada, né? Porque no fim, eu cresci sem ser amado do mesmo jeito. Simone segurou a mão dele por cima da mesa. Mas você é amado agora, pela Letícia, por mim, pela Ivone. Mário apertou a mão dela de volta. Eu sei, mas tem um buraco dentro de mim que nunca vai fechar. Porque eu nunca vou conhecer o homem que deveria ter sido meu pai. Eles ficaram ali por mais 1 hora, conversando sobre nada, sobre tudo. Quando voltaram para casa, Letícia estava esperando na sala. Pai, eu pesquisei sobre o Gilson Almeida. Achei uma filha dele, ela mora aqui na cidade. Mário parou no meio da sala. Uma filha? O nome dela é Bruna. Ela tem uns 40 e poucos anos. Trabalha numa escola. Ele sentou no sofá, processando. Então eu tenho uma irmã. Letícia sentou ao lado dele. Tecnicamente, sim. Mário ficou olhando para o chão por alguns minutos. Então levantou e disse, eu preciso falar com ela. Mas o que ele não sabia era que Bruna Almeida também tinha seus próprios segredos e que aquela conversa ia revelar muito mais do que ele estava preparado para ouvir. Mário marcou o encontro com Bruna Almeida numa cafeteria no centro da cidade. Letícia tinha entrado em contato com ela pelo telefone, explicado a situação com cuidado. Bruna tinha ficado chocada, mas aceitou conversar. Ele chegou 15 minutos adiantado. Pediu um café que nem tocou. Ficou mexendo na colher, nervoso, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando Bruna entrou, ele reconheceu na hora. Não porque se pareciam,
Ela era loira, olhos claros, baixinha, mas porque ela tinha a mesma expressão de quem estava prestes a desenterrar o passado. Ela se sentou na frente dele sem cumprimento. Só olhou nos olhos e disse: "Então você acha que é filho do meu pai?" Mário assentiu. "Eu não acho. Eu sei. Fiz o teste de DNA." Bruna cruzou os braços. "E por que você acha que eu acredito nisso? Meu pai morreu há 20 anos. Não está aqui para se defender. Eu não estou acusando ele de nada. Só quero entender quem ele era." Ela suspirou, desarmando um pouco. "Meu pai era um homem bom. Trabalhava como marceneiro, fazia móveis sob encomenda. Era quieto, mas carinhoso. Morreu de infarto aos 62. Mário sentiu um aperto no peito. 62, a mesma idade que ele tinha agora. Ele era casado? Era, com a minha mãe. Eles ficaram juntos até ele morrer. E você sabe se ele teve outros relacionamentos?" Bruna desviou o olhar. "Minha mãe sempre foi muito ciumenta. Ela desconfiava de tudo, mas nunca descobriu nada concreto." Mário respirou fundo. "Bruna, eu preciso saber. Você acha que ele podia ter tido um caso com a minha mãe?" Ela ficou olhando para o café dela por alguns segundos. Então disse: "Tem uma coisa que eu nunca entendi. Quando meu pai morreu, eu achei uma caixa de papéis antigos no porão. Tinha fotos, recibos, cartas, e tinha uma foto de uma mulher que eu não conhecia." Mário sentiu o coração acelerar. "Você ainda tem essa foto?" "Tenho. Guardei porque achei estranho. Meu pai nunca falou dela." Bruna pegou a bolsa e tirou de lá uma foto antiga, amarelada. Era uma mulher jovem, de cabelo preso, vestido simples, sorrindo tímida para a câmera. Mário pegou a foto e sentiu o chão sumir. Era Norma, sua mãe, 20 e poucos anos, bonita, viva. Ele virou a foto e viu escrito a lápis no verso: Norma 61. Bruna viu a expressão no rosto dele e entendeu. "É ela, né? Sua mãe." Mário assentiu, incapaz de falar. Bruna encostou na cadeira, processando. "Então é verdade. Meu pai teve um caso com ela." Eles ficaram ali, sem saber o que dizer. Duas pessoas que nunca tinham se visto antes, descobrindo que eram ligadas por um segredo que já tinha destruído duas famílias. Depois de alguns minutos, Bruna quebrou o peso. "Você quer saber mais sobre ele?" "Quero." Ela puxou o celular e mostrou fotos. Gilson Almeida era um homem alto, forte, de sorriso largo. Tinha olhos escuros iguais aos de Mário. O nariz também era parecido. Pela primeira vez na vida, Mário olhou para uma foto e se viu refletido. Bruna contou histórias. Disse que o pai adorava pescar, que fazia piada ruim e ria sozinho, que construía brinquedos de madeira para ela quando era criança, que nunca levantava a voz. Mário ouvia tudo, tentando criar na mente uma imagem do homem que nunca conheceu. "Ele era feliz?" Bruna hesitou. "Acho que sim. Mas sempre tive a sensação de que ele carregava alguma coisa pesada. Sabe quando a pessoa está sorrindo, mas o sorriso não chega nos olhos?" Mário sabia exatamente o que ela queria dizer, porque era assim que ele se sentia todos os dias. Eles conversaram por mais 2 horas. Quando se despediram, Bruna disse: "Olha, eu não sei se a gente é realmente irmã, mas se você quiser manter contato, eu estou aberta." Mário agradeceu. E pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, só talvez, aquela história não fosse só sobre perda. Ele voltou para casa e contou tudo para Simone. Mostrou a foto de Norma. Ela olhou e disse: "Ele guardou a foto dela, por mais de 30 anos. É, então ele amava ela, do jeito dele." Mário sentou no sofá e ficou olhando para a foto. 2 pessoas jovens, um momento congelado no tempo. Um erro que virou segredo, um segredo que virou filho. Simone sentou ao lado dele e apoiou a cabeça no ombro dele. "Você vai ficar bem." Ele não tinha certeza, mas segurou a mão dela e tentou acreditar. Naquela noite, Mário sonhou com Gilson. No sonho, eles estavam pescando num rio calmo. Nenhum dos dois falava, mas não precisava. Só ficavam ali, lado a lado, esperando. Quando acordou, as lágrimas já estavam secando no rosto, porque Mário Santana finalmente sabia quem era seu pai, mas nunca ia poder abraçá-lo. Mas a história ainda não tinha terminado, porque Norma guardava mais um segredo, e esse ia mudar tudo de novo. 3 semanas depois da conversa com Bruna, Mário foi visitar Norma de novo, dessa vez sozinho,
Precisava de respostas que só ela podia dar. Quando chegou, a mãe estava no quintal regando as plantas. Ela viu o filho e parou, como se soubesse que aquela conversa ia ser difícil. Oi, filho. Oi, mãe. Eles entraram e sentaram na sala. Mário não esperou para começar. Eu conheci a Bruna, filha do Gilson. Norma fechou os olhos. E ela me mostrou uma foto, sua, de 61. A mãe abriu os olhos devagar e olhou para o filho. Ele guardou? Guardou por mais de 30 anos. Norma cobriu o rosto com as mãos. Quando tirou, estava chorando. Eu não sabia. Mãe, a senhora amava ele? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu trêmula. Sim, muito. Mário sentiu algo se partir dentro dele de novo. Então, por que a senhora não ficou com ele? Porque eu era casada. E naquela época, mulher separada era praticamente condenada. Eu não podia largar tudo e ir atrás dele. Não era simples assim. Mas a senhora contou para ele que estava grávida. Norma balançou a cabeça. Não, eu quis. Pensei em contar 1000 vezes. Mas Gilson era casado também. Tinha uma filha pequena. Eu não queria destruir a família dele. Mário levantou e caminhou pela sala tentando controlar a raiva. Então a senhora decidiu sozinha que era melhor eu não saber quem era meu pai? Que era melhor eu crescer com um homem que não me queria? Geraldo te queria, Mário. Não, mãe. Ele me tolerava, porque tinha feito uma promessa para a senhora. Mas ele nunca me olhou como filho, e eu senti isso todos os dias da minha vida. Norma começou a soluçar. Eu tentei fazer o melhor. Eu juro que tentei. Mário parou na frente dela, tentando controlar a emoção. A senhora alguma vez parou para pensar como eu me sentia? Crescendo numa casa onde eu nunca era bom o suficiente? Onde eu sempre senti que estava sobrando? Eu pensei, todo dia, e me arrependi todo dia também. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não existiam. Gilson morreu sem saber que eu existia. E eu vivi 63 anos sem saber quem eu realmente era. A senhora entende o que isso fez comigo? Norma levantou e segurou as mãos do filho. Eu entendo, e eu peço perdão. Mas, filho, eu não sabia o que fazer. Eu era nova, assustada, sozinha. Tomei a decisão que achei que era certa. Mário tirou as mãos dela devagar. Mas não era. A senhora destruiu 3 vidas tentando proteger segredos. A minha, a do Geraldo e a do Gilson. Norma sentou de novo, derrotada. Eu sei. Eles ficaram ali sem falar por longos minutos. Então, Norma disse algo que mudou tudo. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Mário olhou para ela cansado. O quê? Gilson tentou me procurar, anos depois. O coração de Mário disparou. Como assim? Foi em 78. Você tinha uns 15 anos. Ele apareceu na rua, perto de casa. Me viu saindo do mercado. Me chamou. E o que aconteceu? Ele disse que nunca tinha me esquecido, que pensava em mim todo dia. E perguntou se eu era feliz. Mário sentiu os olhos arderem. E você disse o quê? Eu disse que sim, que tinha uma família, um marido, um filho, que ele devia seguir a vida dele. Mas você não contou de mim. Não. Mário cobriu o rosto com as mãos. Ele estava ali na minha frente e a senhora não disse nada, porque eu achei que seria pior, que ia complicar tudo ainda mais. Ele levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, virou para a mãe. A senhora passou a vida inteira protegendo segredos, e no fim, esses segredos destruíram tudo do mesmo jeito. Norma não respondeu, só chorou. Mário foi embora, sem olhar para trás. Quando chegou em casa, Simone viu a expressão no rosto dele e soube que algo tinha acontecido. O que foi? Ele contou tudo. Sobre Gilson ter procurado Norma, sobre ela ter escondido. Simone abraçou o marido e disse, ela errou, mas ela também sofreu. Acho que no fundo ela só estava tentando sobreviver. Mário encostou na parede e escorregou até o chão. Letícia apareceu na porta e sentou ao lado do pai. Os 3 ficaram ali, em um abraço cheio de dor e conforto ao mesmo tempo. E Mário finalmente entendeu. Ele nunca ia ter as respostas que queria. Nunca ia conhecer Gilson. Nunca ia poder perguntar por que ele não lutou mais. Mas ele ainda tinha Simone, tinha Letícia, tinha Ivone e talvez, só talvez, tivesse Bruna também. E no fim, era isso que importava, não o sangue,
Mas quem escolhia ficar? Mas ainda faltava um último passo. Um último encontro que ia fechar o círculo. Mário levou mais algumas semanas para conseguir voltar a falar com Norma. Não foi fácil. A raiva ainda estava ali, queimando por dentro. Mas Simone e Letícia o convenceram de que ele precisava fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Quando finalmente foi até a casa dela, Norma estava no quintal de novo. Parecia menor, mais frágil, como se o peso dos segredos tivesse finalmente quebrado ela. Oi, mãe. Ela levantou os olhos, surpresa. Mário. Ele sentou no degrau ao lado dela. Eu vim porque eu não quero mais carregar raiva. Já carreguei peso demais a vida inteira. Norma começou a chorar de novo. Eu sinto muito, filho, por tudo. Ele segurou a mão dela. Eu sei. E eu entendo que a senhora fez o que achou certo. Mas a senhora precisa entender que eu perdi muito tempo por causa dessas escolhas. Eu sei. E vou carregar isso até morrer. Eles ficaram ali por alguns minutos, só segurando as mãos um do outro. Então Mário disse, mas eu não quero que a gente perca o tempo que ainda tem, porque no fim, a senhora é minha mãe. E isso ninguém tira. Norma abraçou o filho e chorou no ombro dele. Um choro de alívio, de perdão, de anos de culpa finalmente saindo. Quando se separaram, ela limpou o rosto e disse, obrigada, filho, por me dar essa chance. Mário assentiu. A gente vai seguir, do jeito que der. Ele saiu de lá sentindo o peito mais leve. Não era uma cura completa, mas era um começo. Algumas semanas depois, Bruna ligou para ele. Oi, Mário. Eu estava pensando, você gostaria de conhecer minha mãe? Ela sabe da história agora e quer conversar com você. Mário hesitou, mas no fundo sabia que precisava fechar aquele ciclo. Eles marcaram num domingo à tarde. A mãe de Bruna, Odete Almeida, era uma senhora de cabelos brancos, olhos gentis e mãos trêmulas. Quando viu Mário, ela ficou parada por alguns segundos olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. Você tem os olhos dele. Mário engoliu seco. É o que me disseram. Odete convidou ele para entrar. Fizeram café. Sentaram na sala. E ela começou a falar. Eu sabia que meu marido tinha amado outra mulher antes de mim. Ele nunca escondeu isso. Mas eu achei que era passado, que não importava mais. Mário olhou para Bruna, que estava sentada ao lado da mãe, segurando a mão dela. E agora? Importa? Odete suspirou. Importa porque você existe. E eu olho para você e vejo o homem que eu amei. Mas também vejo a dor que tudo isso causou. A senhora me culpa? Ela balançou a cabeça. Não, você não tem culpa de nada. Ninguém tem. Às vezes a vida só acontece. Eles conversaram por horas. Odete contou histórias sobre Gilson. Disse que ele era um homem de poucas palavras, mas de muito coração, que adorava fazer móveis sob encomenda porque dizia que cada peça tinha uma alma, que morreu de repente, sem aviso, deixando um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Mário ouviu tudo com atenção, e quando saiu de lá, levou consigo algo que nunca tinha tido antes, uma imagem real de quem era seu pai. Nos meses seguintes, Mário e Bruna começaram a se ver com mais frequência, não como irmãos de sangue, mas como duas pessoas que compartilhavam uma história. Eles almoçavam juntos de vez em quando. Bruna apresentou os filhos dela a Mário. Letícia e os sobrinhos se deram bem. E aos poucos Mário percebeu que estava construindo algo novo. Não era a família que ele tinha perdido. Era uma família que ele estava escolhendo. Num sábado à noite, ele e Simone estavam sentados no sofá assistindo um filme qualquer. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e disse, você tá diferente. Diferente como? Mais leve. Como se tivesse largado um peso. Ele pensou por alguns segundos. Acho que larguei mesmo. Simone sorriu. Fico feliz. Ele beijou a testa dela. Eu também. Na semana seguinte, Mário fez algo que nunca tinha feito antes. Foi até o túmulo de Gilson Almeida. Bruna tinha dado o endereço para ele. Era um cemitério pequeno, tranquilo, com árvores ao redor. Ele ficou ali parado na frente da lápide por alguns minutos. Leu o nome, a data de nascimento, a data de morte. E então disse em voz alta, Oi, pai. Eu sei que a gente nunca se conheceu. E eu sei que o senhor nunca soube de mim. Mas eu só queria dizer que tá tudo bem. Eu não vou mentir e dizer que não dói. Porque dói. Muito. Mas eu entendo.
A vida é complicada e às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Ele respirou fundo. Eu tenho uma filha. O nome dela é Letícia. Ela é linda, inteligente, forte, tudo o que eu queria ser. E eu faço questão de abraçar ela todos os dias, de dizer que eu amo ela, porque eu sei como é crescer sem isso. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu gostaria de ter te conhecido, de ter pescado com você, de ter ouvido suas piadas ruins. Mas já que não deu, eu só quero que o senhor saiba que eu tô bem, que eu sobrevivi e que eu vou honrar o senhor vivendo do jeito certo. Ele limpou as lágrimas e colocou a mão sobre a lápide. Obrigado por existir, mesmo que só por um momento. Quando saiu do cemitério, o sol estava se pondo. Mário olhou para o céu alaranjado e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Ele ligou para Letícia. Oi, filha. Oi, pai. Tá tudo bem? Tá. Só queria te dizer que eu te amo. Letícia riu do outro lado da linha. Eu também te amo, pai. Mas que romântico hoje, hein? Ele sorriu. É que às vezes a gente precisa dizer, antes que seja tarde. Eles conversaram por mais alguns minutos. Bobagens, coisas do dia a dia. E quando desligou, Mário percebeu que aquilo era o que importava. Não o passado, não os segredos, mas o presente. As pessoas que ele amava, as pessoas que amavam ele de volta. Naquela noite ele jantou com Simone e Letícia. Fizeram macarrão, tomaram vinho barato, riram de piada boba. Era uma cena comum, mas para Mário era tudo. Porque ele tinha passado 63 anos procurando respostas e finalmente entendeu que a resposta nunca esteve no DNA, nunca esteve no sangue. Estava nas escolhas, no amor, no tempo. E Mário Santana tinha perdido muito tempo, mas agora ele ia aproveitar cada segundo que ainda tinha. Porque no fim a verdade não era sobre quem era seu pai biológico, era sobre quem ele escolhia ser como pai, como marido, como pessoa. E essa escolha ninguém podia tirar dele. E assim termina a história de Mário Santana, um homem que passou a vida inteira sentindo que algo estava errado e que teve coragem de enfrentar a verdade, mesmo sabendo que ela ia doer. Uma pessoa que descobriu que o sangue pode definir genética, mas não define família. Que o amor não precisa de DNA para ser real. E que às vezes a maior coragem não é descobrir a verdade, é saber viver com ela. No fim, Mário perdeu o pai que nunca conheceu. Mas ganhou algo muito maior. A certeza de que ele mesmo era um bom pai. E que isso sim era o que realmente importava. E você? O que teria feito no lugar de Mário? Teria feito o teste de DNA? Teria coragem de procurar a verdade? Ou preferiria nunca saber? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Se essa história te emocionou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas histórias reais que fazem a gente repensar o que é amor, verdade e família. E antes de sair, já deixo aqui o próximo vídeo que você precisa assistir. Ele tem uma revelação ainda mais inesperada do que essa.